Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento completa 160 anos. Expansão da agropecuária vai exigir investimentos em infraestrutura, pesquisa e financiamento. Produção brasileira de carnes até 2030 deverá aumentar em 6,7 milhões de toneladas. China habilitou 3 novas plantas brasileiras para exportação de pescados. Especialista em mercado de commodities vai fazer um balanço das principais informações do agronegócio. Importações chinesas de carnes e miúdos totalizaram 900 mil toneladas em junho. E a China importou 400 mil toneladas de carne suína também em junho. O Agora Agro já está no ar. Em comemoração aos seus 160 anos, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou agora estimativas para os diferentes pilares do agronegócio brasileiro na próxima década. E segundo o levantamento Projeções do Agronegócio Brasil 2019-2020 a 2029-2030, a produção de grãos deverá crescer 27%, enquanto a de carnes terá uma média de crescimento acima de 16%. Já no caso da carne bovina, a máxima deve bater em 28% com a de frango. Como aponta o relatório, que abrange o período de 1994 até maio deste ano, a agropecuária brasileira terá um cenário promissor para os próximos 10 anos, mesmo com a chegada do coronavírus, que afetou principalmente o setor leiteiro, por exemplo. Entretanto, a pandemia não afetou a safra de grãos e a produção de distribuição de carnes bovina, suína e de aves, segundo o Ministério. Nesta recente projeção, o Ministério da Agricultura visualiza o Brasil e mostrando que vai saltar de 250,9 milhões de toneladas em 2019 e 2020 para 318 milhões de toneladas em 2029 e 2030, o que representará um incremento de 27% à produção nacional. Cenário que continuará sendo alavancado pela produção de soja e milho. E segundo o levantamento Projeções do Agronegócio Brasil 2019 a 2029 e 2030, mudanças ocorrerão no setor onde a área plantada de grãos deve expandir de 65 milhões de hectares para 76 milhões de hectares em 2029 e 2030, portanto uma alta de 16,7%. A área plantada de grãos vai aumentar 16,7% e a produção deve aumentar por volta de 27%. Isso significa que o crescimento vai se dar pelos ganhos de produtividade. Mesmo nas áreas de fronteira, a produtividade vai puxar o crescimento, não a área. Mesmo quando usamos um indicador mais completo para a produtividade, a taxa prevista é elevada. Contudo, o documento do Ministério pondera que a expansão da agropecuária vai exigir investimentos em infraestrutura, pesquisa e financiamento. Pelo menos finaliza o estudo. Esse estudo aponta que, no que se refere às proteínas, o levantamento expõe que a produção brasileira de carnes, bovina, suína e aves, entre 2019 e 2020 e 2029 e 2030, deverá aumentar em 6,7 milhões de toneladas. Esse volume total das carnes passará dos atuais 28 milhões de toneladas para quase 35 milhões de toneladas, o que significa um acréscimo de 23,8% na produção de proteína no Brasil, com destaques para as carnes suína e de frango.
A pesquisa ainda aponta um salto de 14 milhões de toneladas para 18 milhões de toneladas de frango, um crescimento de 28%, isso para a próxima década. A carne suína vai ter um aumento de 27%, de 4 milhões de toneladas para 5,2 milhões de toneladas. E a carne bovina vai crescer 16%, de 9,8 milhões de toneladas para 11,4 milhões de toneladas. Ao manter a contínua aproximação entre a China e o Brasil, foi anunciado pela Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que o Brasil, ou melhor, que o país asiático habilitou 3 novas plantas brasileiras para exportação de pescados. Para a Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério, a ação chinesa proporcionará uma nova dinâmica ao setor. É uma demanda que há muito não evoluía e agora se tornou realidade, trazendo possibilidades de mais comércio, empregos e renda para milhares de trabalhadores da aquicultura e pesca nacionais. Ao todo, o Brasil produziu 758 mil toneladas de pescados o ano passado, sendo a tilápia o carro-chefe dos negócios internacionais, com alta de 19% no volume exportado no mesmo período. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre as principais informações do agronegócio que foram notícias. Importações chinesas de carnes e miúdos totalizaram 900 mil toneladas em junho. China importou 400 mil toneladas de carne suína também em junho. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. E agora, Luiz Antônio de Brito, CEO da Cerrado Corretora de Mercadorias, ele vai fazer um balanço das principais informações do agronegócio. Confira. Olá, amigos do programa Agora Agro. Hoje vamos falar um pouquinho aí sobre alguns assuntos que mexeram na semana. Primeiro que eu levantei aqui, que vale a pena a gente buscar algumas informações, é que o Brasil, juntamente com o Mercosul, com o qual o Brasil faz parte, com a Argentina, Paraguai e Uruguai. Com o Mercosul, o Brasil está buscando consolidar um acordo comercial com o Canadá e esse acordo comercial já está bastante adiantado. É um acordo muito promissor para o agronegócio brasileiro, porque ele diversifica mais um mercado para nossas commodities. Para você ter uma ideia, há uma expectativa do Ministério da Agricultura que a gente consiga aí atingir 7,8 bilhões de dólares em exportações para o mercado canadense. Isso vai fazer com que aumente uma demanda aí para os mercados de soja, especificamente o mercado de carne. Carne, há um consenso que o Brasil deve conseguir exportar para o Canadá 1,4 bilhões de dólares em carne, mas soja, milho, o mercado de arroz também é demandado pelo Canadá, e além de cereais também, que é a questão do milho e outros produtos. Então o Canadá aproxima do Mercosul. É importante o Brasil, como liderança do Mercosul, se posicionar e ser o carro-chefe dessas negociações, que é o que o bloco espera do Brasil. Então o Brasil tem que valorizar o Mercosul e tentar buscar, através do bloco, firmar novos acordos e oportunidades que estão aparecendo a cada dia no mercado internacional. O Brasil pode promover grandes negociações com essa parceria com o Canadá, e o Ministério da Agricultura já está buscando algumas alternativas aí de agilizar esse acordo comercial. Possivelmente devemos ter algum anúncio aí em breve sobre como isso deve acontecer, e há uma redução natural das tarifas canadenses e das tarifas brasileiras em relação aos produtos que possam
competir um com o outro, mas o Brasil está aí com uma situação confortável de buscar mais um grande mercado, né? É uma notícia muito boa e a gente está muito otimista que isso vai se consolidar em breve. A gente também tem observado aqui um outro fato, é que nós tivemos aí recentemente na OMS, a Organização Mundial do Comércio, OMC, né? A Organização Mundial do Comércio, onde o brasileiro Roberto Azevedo, ele recentemente pediu afastamento da OMC em consequência dos atritos aí que está acontecendo entre China e Estados Unidos. E esse afastamento, esse enfraquecimento da Organização Mundial do Comércio nesse momento fez com que o governo americano fizesse uma verdadeira farra dos subsídios agrícolas no mercado interno americano. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos estão com quase 7 bilhões de dólares em incentivos ao produtor americano. Isso vem atingindo a área de bovinos, suínos, aves, milho, soja. Então os Estados Unidos estão despejando bilhões de dólares no mercado interno para sustentar uma operação junto aos seus produtores. Isso, nesse momento, é ilegal. É ilegal porque o Brasil já contestou na OMC a questão do algodão e nós ganhamos naquela época pelos subsídios ilegais que os Estados Unidos pagavam ao algodão. Nesse momento, aproveitando-se de um problema da pandemia, os americanos estão colocando incentivos, subsídios para o mercado americano. E só se fosse uma situação onde a gente observasse isso acontecer lá atrás, quando o americano e o chinês tivessem cumprido o acordo comercial da fase 1 e da fase 2, da fase 1 do acordo entre eles, o Brasil já estaria sendo afetado na soja e mais fortemente no milho, especificamente na questão do etanol, porque o subsídio ia fazer com que muita coisa de etanol entrasse aqui de forma irregular. Mas o Brasil, com esse relacionamento que a gente desenvolveu no governo Bolsonaro com os americanos, fica difícil a gente acreditar e nem é o momento agora da gente tentar questionar isso. Mas o Brasil pode se preparar, porque a partir que o mercado começar a se equilibrar, esses subsídios vão ter algum reflexo negativo nas comercializações do Brasil. Então é uma situação que a gente precisa observar aí. O outro fato que eu gostaria de mostrar para vocês é um gráfico, onde esse gráfico mostra a evolução do mercado de soja. A gente observa aí, através do gráfico do CPEA, o preço da soja em Paranaguá. Nós observamos que essa soja, em janeiro para agora, ela subiu de R$ 87 para R$ 117 a saca no porto de Paranaguá. Isso dá aproximadamente aí 35% de aumento nesse momento. Isso faz com que o produtor brasileiro tenha também uma demanda muito forte pela soja, principalmente pela China, que está comprando bastante do Brasil. E o Brasil, com o câmbio ainda um pouco, o dólar ainda um pouco valorizado, né, faz com que o Brasil continue exportando, ainda mais sabendo que basicamente a gente tem da safra 2019-2020 apenas 5% dos estoques remanescentes da safra passada. A gente observa aí esses preços sendo estritamente favoráveis ao produtor, que pode afetar também até a decisão do produtor de plantio de determinadas culturas, substituindo aí talvez algodão ou mesmo a safra verão do milho para o plantio de soja. O produtor brasileiro conseguiu se adequar a isso, a logística do Brasil melhorou em relação a alguns acessos a portos e fez com que o produtor tivesse uma situação necessariamente aí, confortável nesse momento. Então, a soja no Brasil deve continuar firme e temos um problema que talvez possa acontecer em abastecimento de farelo a partir de setembro. Era isso aí por hoje, gente. Até a próxima. E depois do intervalo nós vamos falar sobre as importações chinesas de carnes e miúdos, que totalizaram 900 mil toneladas em junho,
E a China também importou 400 mil toneladas de carne suína também em junho. Um aumento do consumo da carne bovina e o volume pode dobrar nos próximos 7 anos. Nós voltamos já, é um minutinho só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Segundo informações do Departamento de Alfândega da China, as importações chinesas de carnes e miúdos totalizaram 900 mil toneladas agora em junho deste ano, volume 74% maior do que o adquirido em igual mês do ano passado. A despesa com a importação do produto também aumentou 74% e atingiu 2 bilhões e 600 milhões de dólares no mês. Isso em relação a maio, as compras do produto avançaram quase 10% em volume. E no primeiro semestre deste ano, o país asiático importou 4,7 milhões de toneladas de carnes e miúdos. E as importações de carne suína somaram 400 mil toneladas em junho, um volume 128% superior ao comprado em igual mês do ano passado. Em valor, o aumento foi de 191% para 1 bilhão de dólares. No acumulado do ano, o país asiático comprou 2,2 milhões 120 mil toneladas de carne suína. Já de carne bovina, a China importou 180 mil toneladas em junho, uma alta de 32% na comparação anual. E o valor desembolsado com o produto foi 30% maior, 830 milhões de dólares. O aumento das importações chinesas de carnes ocorre em meio à crise que o país enfrenta na procura de alternativas para o suprimento de proteína animal, como consequência da peste suína africana, que dizimou o seu rebanho nos últimos 2 anos. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, estima que as importações de carne suína pela China devem aumentar por volta de 57% neste ano para o recorde de 3,9 milhões de toneladas. De carne bovina, o departamento americano projeta que o país asiático importe 2,5 milhões de toneladas até o fim deste ano, 15% a mais que no ano passado. A China projeta um aumento do consumo da carne bovina e esse volume pode dobrar nos próximos 7 anos. A expectativa é de que o país asiático chegue a algo próximo aí dos 8 milhões de toneladas antes do fim da década. O ministro conselheiro da Embaixada da China aqui no Brasil, ele declarou que o fortalecimento das relações entre ambos os países, no entanto, vai exigir uma maior agressividade, paciência e energia do empresariado brasileiro nas negociações. Hoje, o chinês consome 4 quilos de carne bovina por ano. Ainda é muito pouco. A estimativa é que até 2027, a importação chinesa de carne bovina chegue a 8 milhões de toneladas. O Brasil tem conseguido ocupar uma fatia significativa do mercado chinês, com 30% da importação. A China tem uma urbanização muito intensa. A China tem a maior classe média do mundo, com aproximadamente 400 milhões de pessoas. Nós vamos ter uma maior demanda, sofisticação e diversificação por produtos agropecuários. A China importou agora 400 mil toneladas de carne suína em junho, uma alta de 128% na comparação anual, continuando uma série de compras que já dura meses, com importadores tentando suprir o mercado em meio à escassez de oferta doméstica do produto. A produção de carne suína lá na China
caiu por volta de 20% no primeiro semestre de 2020, depois que uma epidemia de peste suína africana matou milhões de suínos no país no ano passado. As importações marcaram o 4º mês consecutivo de embarques de carne suína, ao redor de 400 mil toneladas, o dobro dos volumes registrados em períodos anteriores. Entre janeiro e junho, as importações de carne suína dispararam 142%, ao somarem 2 milhões de toneladas. As importações de carne suína da China, agora no mês de junho, incluindo miudezas, foram de 180 mil toneladas, alta de 31% na comparação anual. No primeiro semestre, elas somaram 1 milhão de toneladas. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino com a seguinte frase: quanto mais você sua nos treinamentos, menos sangra no campo de batalha. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.